João Gomes aqui com vocês. Vamos ao comentário de mais uma questão. Essa questão é daquele tipo que você segura na mão de Deus e vai. E se for ateu, você vai sozinho. Mas tem que ir nessa questão. Ela não é uma questão difícil, porém ela dá um certo trabalho para você raciocinar nela. Mas é bem bacana. Olha só. Ele diz o seguinte, que um diretor de uma empresa de home office, ele tem o seu celular como principal instrumento de trabalho e o gráfico mostra aí o comportamento da bateria do celular quando ele está carregando e quando ele está fora da tomada. E o diretor, depois das 19 horas, utilizou o celular até descarregar por inteiro, zerou a bateria. E após isso, colocou o aparelho para carregar até a bateria ficar cheia, está cheia. Depois disso, tirou novamente da tomada e continuou usando normalmente. Qual será a porcentagem da bateria às 8 horas da manhã do dia seguinte? Observe que você tem aqui, às 8 horas da manhã, ele tem 10% de bateria. E às 11 horas da manhã ele está carregando, ele atingiu aqui 100% da bateria. Ele continuou usando e assim você vai percebendo. Com isso você vai olhando que em 3 horas, de 8 até 11, em 3 horas, ele demorou 3 horas para carregar 90% da bateria. Quanto tempo ele vai demorar para carregar 100% da bateria? Se você calcular aqui esse X, você vai perceber que ele vai precisar aí de 3 horas e 20 minutos. 3 horas e 20 minutos. Então, vai precisar de 3 horas e 20 minutos para carregar 100% da bateria. Isso, pessoal, para carregar. Para carregar a bateria 100%, ele precisa de 3 horas. Mas, por outro lado, você vai perceber também aqui, por outro lado, que, ora, às 14 horas ele está em 80%. Às 17 horas ele está em 60%. Você vai perceber que a cada 20% a cada 3 horas ele perde 20%, ou seja, ele descarrega 20% a cada 3 horas. Então, eu tenho aqui, ó, que a cada 3 horas, ele descarrega aqui 20%. Isso quer dizer que eu vou precisar de Y horas para ele descarregar 100% da bateria. Quando você fizer esse cálculo, você vai perceber que ele vai precisar de 15 horas para poder... Deixa eu apagar só aqui, porque apagou. De 15 horas para poder descarregar 100% dessa bateria. Então, vai precisar de 15 horas. Isso para descarregar. Para descarregar totalmente. Então, esse celular pode ser usado por 15 horas. Para descarregar, ele vai precisar de 15 horas. Para carregar, ele vai precisar de 3 horas e 20 minutos. Bom, de posse disso aí, você vai perceber o seguinte, que como ele demora para descarregar 15 horas e ele foi carregado 100%, ele está aqui 11 horas carregado 100%, você vai perceber o seguinte, 11 horas mais 15 horas, você vai perceber que é 11 horas da manhã, mais 15 horas, esse celular, ele vai descarregar aí às 2 horas da manhã. Ou seja, ele vai descarregar 100%, 2 horas da manhã do dia seguinte. Ele vai demorar 3 horas e 20 minutos para carregar de novo. Vou colocar aqui de azul. Isso aqui, ó, ele vai 2 horas da manhã, ele descarregou. Continuou usando e ele descarregou 2 horas da manhã. Como ele demora 3 horas e 20 minutos para carregar, às 5 horas e 20 minutos, esse celular está novamente carregado. Então, às 20 horas e 5 minutos da manhã, ele está totalmente carregado de novo, 100%. Aqui, ó, ele carregou 100%. Pronto, o celular está carregado 100%. Beleza. Agora, ele quer saber 8 horas da manhã, qual é o percentual de bateria. Então, 8 horas da manhã, se 5 horas da manhã é o horário que ele está totalmente carregado,
Então, 8 horas menos 5 horas e 20 minutos, você vai ter aí 2 horas e 40 minutos de uso. Depois que ele carregou 100%, agora já está no outro dia, ele usou durante 2 horas e 40 minutos. Ele quer saber qual é o percentual. Você vai pegar esses 2 horas e 40 minutos, você vai perceber que essas 2 horas e 40 minutos são 8 terços de 1 hora, 8 tenthos de 1 hora. Bom, fazendo esse cálculo aí, que ele descarrega em 3 horas, ele descarrega 20% da bateria, em 3 horas, em 8 terços de 1 hora, ele vai ter descarregado um X qualquer. Fazendo esse cálculo, você vai perceber que isso é aproximadamente 17,7%, ou seja, ele descarregou 17,7%, 18%. Então, se ele descarregou aí, vamos aproximar aqui para 18% da bateria, descarregou 18% da bateria, ele está com apenas 80% da bateria, que é o que ele quer saber, 82% da bateria. A resposta correta é a letra A. A bateria, 8 horas da manhã do dia seguinte, vai estar com 82%. É uma questão um tanto trabalhosa, mas dá para você seguir o raciocínio tranquilo.